Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha a nossa meditação diária sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta sexta-feira, desta 30ª semana do Tempo Comum. Normalmente eu chamo a atenção para um fato que dia de sexta-feira na liturgia, na leitura da Bíblia, a gente se recordando a criação do mundo, lembra que sexta-feira é o dia em que Deus cria o ser humano, o homem e a mulher. No sexto dia Deus criou a humanidade, cria o ser humano. E é quase como eu diria, uma espécie de chamada para nós para olharmos a sexta-feira como essa graça da criação do ser humano. E sexta-feira foi o dia que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ou seja, Deus que cria o ser humano, o recria na salvação dada por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é sempre um convite olhar a liturgia num dia de sexta-feira a partir dessa perspectiva. E vamos fazer também isso hoje, tentar pedir a Deus que recupere em nós essa dignidade humana. Eu me lembro, eu era um adolescente de 13 anos de idade, em 1983, quando Eduardo Dussek lançou o seu rock Troque o Seu Cachorro por uma Criança Pobre. Afrontava a questão da dignidade humana, de crianças que eram abandonadas, de crianças que não tinham o seu valor reconhecido, e cães que têm uma vida tão boa. A gente costuma até dizer, né, que tem gente que leva uma vida de cão, que leva uma vida de cachorro, quando outros têm uma vida sendo cão, ou melhor, quando tem cães que têm uma vida que supera a vida humana. Aquele ano de 1983 para mim era muito marcante, não somente porque foi lançado esse rock. Era um ano muito particular na vida da Igreja do Brasil. Nós celebrávamos o primeiro ano vocacional da Igreja brasileira. E pensávamos na nossa vocação de pessoas que se sentiam chamados para alguma consagração particular, mas é sempre o momento de pensar na vocação nossa como uma graça muito mais profunda, pensar que toda vida humana é vocação, e somente em Jesus Cristo, vai dizer o Concílio Vaticano II, no número 22 da Gaudium et Spes, o ser humano vai encontrar a sua altíssima vocação. Portanto, é em Cristo Jesus que o ser humano encontra o sentido da sua vida, da sua missão, do chamado que Deus faz a cada um de nós para a existência e para assumir no mundo o seu lugar, o seu papel. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus que entra numa sinagoga no dia de sábado, depois sai dessa sinagoga e vai para a casa do chefe da sinagoga, ele vai comer ali com aquelas pessoas. E durante a refeição ele notou que tinha um homem que padecia de hidropisia. Hidros, água, né? Hidropisia significa ter a barriga d'água, né? Tinha aquela barriga inchada, aquele inchaço. E Jesus viu aquilo e provocou os fariseus, provocou os doutores da lei, aqueles que estavam ali, perguntando se num dia de sábado era lícito curar alguém ou deixar que a vida se perdesse. Eles entenderam a pergunta de Jesus. Jesus curou o homem e o mandou embora. E depois ele perguntou isso: olha, vocês num dia de sábado não cuidaria do seu bichinho que está para morrer, não leva o animal para dar água, não cuida do animal, se ele tivesse amarrado numa dificuldade, vocês não o soltariam? Então, há no mundo de hoje muitas vezes essa inversão de valores, como havia também no tempo de Jesus. A gente tem cuidado com os bichos, tem cuidado com os animais, falamos dos direitos dos animais e está corretíssimo, não há nada de errado nisso, mas perdemos o valor do ser humano. Há muito mais gasto de gente que gasta com ração do que cuidando de alguém que poderia receber a sua ajuda, o seu cuidado, o seu carinho, a sua proteção. Devemos pensar numa ecologia integral também, no respeito com todos os seres da criação, mas sem deixar de lado o valor do ser humano, esse valor altíssimo que cada ser humano tem.
Jesus, quando ensinou os discípulos a rezarem, ele depois disse assim: vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Pois bem, hoje Jesus quer no seu evangelho despertar em nós a nossa capacidade de, mesmo não sendo tão bons quanto devemos, de continuar fazendo coisas boas e de fazer coisas boas. Chama a atenção nesse evangelho de hoje que Jesus viu o homem hidrópico e resolveu fazer algo por ele. O hidrópico não pediu nada, não chegou nada, ninguém intercedendo a Jesus por aquela pessoa. Ele viu a necessidade daquele homem e se responsabilizou. O evangelho de hoje nos chama então a responsabilidade, a assumir o nosso lugar no mundo, não porque alguém nos interpela, não porque alguém nos força e nos pede. O evangelho de hoje nos convida a desenvolver a sensibilidade para, vendo as situações em nossa volta, descobrir o que é que a gente pode fazer. Portanto, a pergunta para mim e para você hoje é: que bem é que eu posso fazer? Que situação eu posso ajudar a transformar? Sem que ninguém me peça, mas que eu veja e diga: eu posso realmente dar aqui, nesse lugar específico, a minha contribuição. Que bem você pode fazer no dia de hoje? Quem sabe o que a gente precisa fazer é de novo cantar com Eduardo do Sec: troque o seu cachorro por uma criança pobre. Ou talvez integre também essa capacidade que você tem de ser sensível com o seu cãozinho e olhar para os seus irmãos e suas irmãs que estão perdendo a sua dignidade e fazer algo por ele. Um dia abençoado para você, minha amiga, para você, meu amigo. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, curta esse vídeo. Muito obrigado porque você nos acompanhou e porque você está inscrito nesse canal. Você ainda não está inscrito? Faça isso agora. E se já está inscrito, convide mais alguém para fazer parte dessa família que quer deixar o dia a dia com o gosto, com o sabor do Evangelho.